Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Política de Perto. Eu me chamo Liliane Rocha e, juntamente com meus colegas Agenilson e Jonatas, vamos falar um pouco mais da política e hoje com um tema bastante importante: como arquitetar uma campanha eleitoral. É isso mesmo, Liliane. E para ajudar a gente a entender melhor esse processo, trouxemos um convidado para lá de especial, nosso Felipe Félix, CEO da Confirma Assessoria, diretor de marketing também do 13 Futebol Clube. E assim, vai ser um bate-papo muito aproveitativo, vou dizer assim, porque é um convidado para lá de especial. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Liliane, Agenilson, Jonathan. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou um menino ainda também na área da comunicação quando se trata de política, mas comecei já em 2016, então já tenho aí 3 eleições, então dá para a gente conversar muitas coisas. E aí também incluir como jornalismo é importante dentro desse processo. Vai ser legal. É um menino, mas também já foi até candidato a vereador, né? Já fui também. Eu era candidato e fazia campanhas. Nunca mais eu quero. O outro é agradável, eu tava 2 em 1, né? Felipe, é muito bom te ter aqui com a gente. E já começando falando desse período de campanha, né? A gente sabe que uma campanha eleitoral ela é formada por várias etapas. Mas para um candidato, por onde é que começa essa campanha? O que tem que fazer ali, o pontapé inicial para uma campanha eleitoral? Nós temos um grande desafio quando se trata de comunicação nas eleições. É que muitos candidatos só decidem ou só começam a fazer a campanha dentro do período eleitoral. E aí perdem o time, que é o período de pré-campanha, né? Hoje, você pode, por exemplo, quer ser candidato a prefeito em 2028, eu já posso começar hoje e fazer pré-campanha, né? A gente tem hoje um período muito curto de eleição mesmo, que são 45, 46 dias. Então, se quer ser candidato, eu acho que é um grande desafio de muitos candidatos, é que eles não entendem que ele precisa começar antes. Quem começa antes, larga na frente normalmente, tem mais vantagem, se torna mais conhecido, porque 45 dias é muito curto. Você pega cidades grandes que em 45 dias você não vai conseguir visitar todos os bairros, conversar com todas as pessoas. Então, eu sugiro sempre que, quer ser candidato, decide logo e começa a trabalhar com muita antecedência. E aí a gente já vê, inclusive, as candidaturas à prefeitura, principalmente falando aqui de Campina Grande, né? A gente tem aí alguns candidatos, uns chegam mais forte, outros chegam menos. O trabalho tem que ser equiparado, tem que ser nivelado, ou aqueles que chegam com um nome um pouco menos conhecido tem que trabalhar mais juntamente nesse período de pré-campanha para que o pessoal fique de olho e fale, olha, isso aí é mais uma opção de voto no dia da eleição. Se a gente for analisar Campina, e os resultados vão mostrar isso, depois vai estar gravado, vocês vão ver. Os candidatos que decidiram, por exemplo, teve candidato que decidiu uma semana antes da eleição começar. Esse candidato vai ter muito mais dificuldade de se posicionar, de conversar com a cidade. Por quê? Porque ele decidiu faltando uma semana. Teve outro candidato que ficou aí na decisão, vai ser Romero, não é Romero, e aí o nome dele também não ficou sendo trabalhado, também vai ter dificuldade. E aí quando você olha os outros cenários, você vai perceber que quem estava no poder tem mais vantagem. Por quê? Porque ele está lá, está sendo exposto. Os outros candidatos, Inácio Falcão também decidiu, até que ele decidiu antes, né, trabalhou bem, mas tá aí, a campanha dele está bem... tá levando, né? Mas o que é que acontece é isso. O que é que eu percebo é os candidatos, por exemplo, André, né? O candidato André trabalhou bem pré-campanha. Tem feito uma campanha propositiva, ajustada, se comunicado bem, mas ele já decidiu muito antes. Ele foi o primeiro candidato de oposição a dizer, eu sou candidato. Os outros ainda ficaram, talvez eu seja um vice, conversando ali. Então, eu acho que esse time que muitos perderam pode ser decisivo no processo eleitoral. Inclusive, acredito que só terá um turno em Campina Grande. Como é que a Confirma estrutura esse começo? Eu vou falar um pouquinho do início ali, quando a gente começou a fazer campanha. A gente sempre sugere aos candidatos, a gente se reúne com o candidato. Por exemplo, a gente está fazendo uma campanha majoritária numa cidade. A gente começou com ele 3 meses atrás, quase. Então, a gente senta com o candidato e estabelece um cronograma da campanha dele. Então, o que nós vamos fazer na primeira semana de pré-campanha? E aí, quando a gente começou, né, a gente sentou para ele e apresentou um cronograma de fato. A gente vai fazer, cada semana da campanha, a gente vai fazer uma coisa. E aí tem gente que... E aí o grande desafio da comunicação hoje é que tem muito peru, né, muito pitaqueiro. Todo mundo quer ser especialista. Dentro da campanha mesmo, a sobrinha, o primo do prefeito, todo mundo quer fazer do jeito dele. Só que a gente não, a gente tem um planejamento. Então, a gente sabe e vem seguindo isso, o que a gente vai fazer nessa semana. Os vídeos que a gente vai gravar. Claro que acontece
uma cadeirada no meio da campanha, né? E aí muda muita coisa. Porém, precisa ter um planejamento, entendeu? Senão você não consegue fazer uma campanha. Porque assim, o que sai desse, uma cadeirada, um tumulto, é fora da curva ali, mas você não pode deixar de seguir um padrão ali. Então, vamos fazer isso na primeira semana, vamos fazer tráfego pago, vamos fazer um evento, né? Então, a gente tem um cronograma da eleição. Então, esse é um grande desafio, você já estabelecer um cronograma. Está sendo seguido 100%? Não. Mas a gente sabe o que vai fazer cada semana, entendeu? Então, a gente está há 19 dias aí da eleição, a gente sabe os vídeos que a gente quer gravar, qual é a comunicação que a gente quer transmitir, como a gente vai chegar no último dia lá, até o sábado, 10 horas da noite, a gente já tem tudo o que a gente quer fazer. Pode ser que alguma coisa mude nesse processo, mas a gente tem um planejamento já. Ô Felipe, mas dentro desse processo, o candidato também dá sua opinião, ele pitaca sobre como que ele quer que faça? Claro, ó, quando a gente vai fechar uma campanha, a gente senta com o candidato e faz uma entrevista normalmente de 5, 6 horas com o candidato. Certo? Porque a gente quer saber tudo. Até se o cabo tem um esquema fora do casamento, por exemplo. A gente quer saber tudo do candidato e a gente quer ouvir e entender ele. Porque quem mais entende a cidade, por exemplo, é o candidato. Então, normalmente a gente pede uma pesquisa. Né? A gente quer uma pesquisa qualitativa, quantitativa. A gente analisa essa pesquisa e marca uma reunião com ele. Aí a gente vai para cima, fazendo perguntas. Quais são seus pontos fracos, pontos positivos. O que você acha que a cidade precisa. Qual é o seu sentimento. Qual é a comunicação que você acha que combina com a cidade? Aí ele fala, a gente brifa tudo, se reúne novamente a equipe, aí a gente prepara um planejamento e apresenta para ele. Normalmente eles aceitam, porque foi muito baseado naquilo que a gente escutou deles. Algumas vezes eles sugerem, acho que isso aqui não, mas normalmente é isso. É o candidato que entende, né? Claro, baseado em pesquisa, no sentimento dele. O cara está lá na cidade, andando todo dia, ele sabe o que incomoda as pessoas. Às vezes ele está com o olhar errado, às vezes por isso que a gente pede uma pesquisa, sabe? Porque a gente quer... Porque assim, o achismo é muito ruim no campo eleitoral, sabe? Tem muita gente que ainda acha que no achismo, fazer campanha no achismo, mesmo com tudo isso que a gente tem hoje, de rede social, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, precisa ter estratégia. Você tem um Pablo Marçal aí levando cadeirada, mas ele tem uma estratégia. A campanha dele não é o que ele fala no debate, tem estratégia. Errado ou certo, mas tem estratégia. Campanha de Tabata lá, eu vou usar São Paulo, porque tá muito quente sobre isso, mas tem todo um processo ali de estratégia de cada campanha. Né? E o de Pablo é basicamente isso, né? Porque, assim, como você está muito quente, não é só em São Paulo, mas tipo, pegou o Brasil todinho, e é basicamente o que ele queria, né? Eu tenho uma preocupação, sabe, assim, que eu tenho conversado muito sobre isso, que pra gente profissional de marketing, por exemplo, né? Você vai fazer uma campanha, o povo quer briga, entendeu? O povo, assim, você tá conversando, você vai para uma reunião, aí vamos preparar o candidato para o debate. Aí tem que xingar, tem que fazer isso. E às vezes não é isso que a cidade quer. Então, o que Pablo está fazendo lá em São Paulo, não dá para Johnny fazer aqui em Campinas, entendeu? Porque são cenários diferentes, são circunstâncias diferentes, é o perfil do candidato. Então, tem gente que é muito torcedor, assim, muito... Né? Política, infelizmente, virou futebol. E é muito ruim para a gente como profissional, entendeu? Porque a gente estabelece um processo, planejamento, a sua comunicação vai ser assim, o sentimento da cidade é esse, vamos falar dessa forma. Aí tem um torcedor que diz, não, tem que ir pro debate, tem que chamar ela de isso, tem que xingar, tem que... Não é assim, porque Pablo fez assim, eu tenho que fazer aqui em Campina Grande ou em Lagoa do Seco, ou em qualquer cidade, entendeu? Então, às vezes eu me preocupo. E é em várias áreas, né? No jornalismo também tem isso, em todas as áreas a gente tem essa... Eu tenho percebido esse sentimento de guerra mesmo, entendeu? De que tudo tem que ser na guerra. Ou só vai chamar, um candidato só consegue chamar a atenção num debate se ele xingar. Ninguém, é como se proposta, se não tivesse ninguém querendo ouvir proposta. Eu acho que tem. Né? Inclusive, São Paulo, eu nem acho que Marçal vá para o segundo turno. Acho que não, eu posso estar errado e está gravado também. Mas, pelo meu sentimento, eu acho que a cidade não vai aceitar o formato que ele está fazendo a política, sabe? Eu gosto, dá compartilhamento, mas eu não sei se isso está chegando no coração do paulista lá. Isso aí depende, como você falou, né? Depende muito da visão dos moradores, da população de São Paulo em relação ao que eles querem, ao que eles priorizam. E pegando esse gancho aí dessa questão da cadeirada, a gente já teve também outro exemplo de candidato que foi agredido, não por um outro candidato, mas a gente teve as eleições em 2018, quando o Bolsonaro acabou sofrendo aquele atentado. E aí, nessa hora, quando um candidato ele sofre um atentado, e pior ainda, quando outro candidato comete esse atentado, qual é o fim
dessa história toda? Quem sofre o atentado consegue ganhar mais visibilidade, consegue ganhar mais até popularidade? Quem ataca perde, ganha também? Como é que funciona isso Eu aí? acho que a facada foi fundamental na eleição. Não sei se foi planejada, mas ajudou a campanha, né? Será que teve facada? Eu acho que ele tirou ele do debate, né? Sim. Tirou ele dos debates. Eu acho que quando o Bolsonaro se expõe, ele perde muito. Então, ele não ter participado dos debates, isso ajudou ele. Só que, assim, cada caso é cada caso. Por exemplo, será que essa cadeirada ajudou o Marçal ou prejudicou o Marçal? Assim, aí é pesquisa. Os caras vão rodar uma qualitativa, vão ver como é que a população encarou isso. Será que encarou ele como uma vítima ou como um cara que mereceu levar a cadeirada, entendeu? Então, assim, é muito de sentimento. Para Bolsonaro, ajudou ele, na minha percepção. Para Paula, a gente vai ter que esperar um pouquinho para sentir isso. Eu acho que não ajudou. Hoje eu assisti o debate Que teve passou hoje na debate RTV, também. né? E assim, ele muito agressivo. Então eu não sei se a cidade vai se conectar com isso, entendeu? Porque não, Bolsonaro tinha essa agressividade, mas normalmente era muita coisa esporádica, era xingando um jornalista, uma coisa ali, ele tinha muita direção. Pablo não, assim, ele vai pro debate, chamando palavrão e tal. Eu não sei se ele vai conseguir se conectar com a cidade, com esse comportamento. Pode ser que ele ganhe a eleição, pode. Mas eu acho que ele nem vai pro segundo turno. Completando essa pergunta, o pessoal de marketing, qual é a diferença de tipo, o que levou a facada, como que o pessoal de marketing bola uma estratégia para alavancar em cima disso, e ao contrário, os tipos, a oposição, como é que eles trabalham para tipo tirar o foco disso? Bolsonaro, a campanha de Bolsonaro a gente não pode usar, eu não gosto de usar ela como uma referência, porque assim, você não tinha tempo de TV, você não tinha... Então assim, foi muita coisa acontecendo, eu acho que ele conseguiu conectar um sentimento naquele momento do país, e usou esse sentimento e jogou isso e transformou numa vitória. Mas não dá pra você dizer assim, eita, o marketing planeja isso, que vai ter uma facada na campanha. O que o cara tem que... Assim, se você for analisar o que aconteceu, a mídia faz isso por você, né? A TV tá fazendo, todo mundo cobrindo, todo mundo falando. O marketing ele só vai na onda. Porque não dá para fazer. O outro lado tem que dizer o quê? Não foi a gente. Se solidarizar, tentar não associar aquele momento à sua, né? Por exemplo, o que o pessoal da campanha de oposição fez, de situação, né? Era dizer, não, a gente não tem culpa, vamos se solidarizar, não pode ser violenta a campanha. Mas não dá para fazer muita coisa. Você vai fazer o quê? O cabo levou uma facada, comoveu o país, já estava bem pontuado, ganhou a eleição. Não tem muito de estratégia aí. Surfar uma onda e o outro lado tentar não deixar ser tão destrutivo o que aconteceu. É um jogar a lenha e o outro tentar apagar. Porque não tem essa... Qual foi uma estratégia de marketing da campanha do Bolsonaro, que ele ia levar uma facada. É muito fora da curva, entendeu? Você tem casos que você percebe, assim, aqui tem estratégia de comunicação, várias campanhas no país hoje acontecendo. Você, por exemplo, o João Campos da Vida tem um posicionamento muito bom de rede social. Então, ali tem marketing. Então, ali não é... E muito boa, por sinal, viu? E João é um fenômeno que, assim... Eu vou em Recife, assim, não é aquilo que ele veio de lá, não. Mas ele comunica muito bem. Né? Ele se comunica muito bem. E isso traz benefícios. E aí a gente vai ver as urnas também. Acho que ganha no primeiro turno, muito bem posicionado. Mas é porque, às vezes, a oposição é muito ruim também. A oposição não consegue se comunicar bem e aí o cara surfa. Mas ele está fazendo um trabalho muito bom em Recife. Tá, é um bom prefeito. Senão não tá com 80% nas pesquisas, né? Pois é, né? E pegando esse gancho em redes sociais, de marketing, a rede social é uma coisa muito forte atualmente, né? Eu acho que é um dos principais pontos atualmente no marketing, como é que a gente vai se posicionar nas redes sociais. Mas você, como já está nessa área há um bom tempo, acha que as redes sociais, elas ajudam mais do que atrapalham? Tá diferente do que era a política antigamente e atualmente com as redes sociais? A rede social deu mais voz para o candidato, para os candidatos que às vezes não tinham tempo de TV, tempo de rádio, e aí a rede social é um canal de comunicação. Mas, assim, tem lugares que a rede social não tem tanta influência. Por quê? Porque as pessoas não consomem tanta rede social. Você pega uma cidade que é extremamente... muito focada na agricultura, muito na zona rural, vai ser mais difícil você comunicar com aquele público com as redes sociais. E aí, em todas as áreas, eu falo muito isso. A rede social não é salvadora da pátria, não. É uma ferramenta do marketing, entendeu? Porque o povo diz, o marketing do prefeito é a rede social. Não, a rede social é só uma ferramenta, né, do marketing. Aí eu gosto muito de falar de um guarda-chuva da comunicação no marketing, e a rede social é uma dessas ferramentas. Mas você ter um bom panfleto com as propostas do candidato, você ter bons jingles,
você ter distribuir material, né, conversar com as pessoas de olho no olho. Guia de rádio, né, que ainda está muito forte. Que ainda as pessoas ainda escutam. Então, assim, claro que a rede social hoje, por exemplo, Bolsonaro é um fenômeno de rede social. Sem rede social não teríamos tido um Bolsonaro, não teríamos um Pablo Marçal hoje, não teríamos o que João Campos é hoje, ele não seria nesse tamanho se não fosse a força que ele tem de rede social, como diversos outros candidatos, mas ela não ela não resolve. Né? Porque, por exemplo, minha mãe não sabe que danado é Pablo Marçal. Minha mãe não sabe que danado é João Campos. Vai ter que, quando ele quiser ser um candidato a presidente, ele vai ter que entrar com outras ferramentas de comunicação, porque não atinge todo mundo a rede social. Né? A gente diz, atinge. Você perguntar, mãe, quem é João Campos? Quem é Pablo Marçal? Ela nem vai dizer que foi o cabo que deu uma cadeirada, porque ela não consome isso, entendeu? Ela já pode ter ouvido falar a notícia na televisão, né? Mas ela não vai saber... Isso, quem profundamente, né? Como a gente consome. E tem outro fator, sabe, Liliane? Que a gente usa muito nossa régua de consumo de conteúdo, entendeu? Eu falo muito isso, assim. Por exemplo, vocês têm Facebook? Usam Facebook? Não. Eu tenho, mas não uso. Depende. mas não uso, Eu uso pra usar as coisas que a minha avó posta, porque ela ainda tá naquele meio. Então, assim, aí a gente diz, aí eu vou sentar candidata e diz assim, não vamos gerar conteúdo pro Facebook, não. Por quê? Não, eu não uso, não. O povo usa. Muita gente usa. Se você entrar em postagens políticas, principalmente no Facebook, tem lá milhares de compartilhamentos, cacete rolando. Então tem um nicho, um público que usa. E aí na campanha você tem que entender de forma muito clara como é que eu me comunico com a zona rural, como é que eu me comunico com os idosos, como é que eu me comunico com os jovens. Cada público tem uma ferramenta de comunicação. Hoje o tráfego pago ajuda muito, né? A gente está aí fazendo campanha de tráfego pago. Você consegue, eu quero só me comunicar para o jovem, então eu consigo fazer um vídeo só para o jovem e quem vai ver é o jovem. Aí eu escolho lá 18 a 25 anos e aquele jovem recebe aquele conteúdo. Então tem ferramentas boas, mas a rede social não é tudo numa comunicação hoje. É uma ferramenta importantíssima, mas tem diversas outras, entendeu? E aí, pegando esse gancho, a gente sabe que, por exemplo, uma cidade que a Confirma está trabalhando é a cidade de Lagoa Seca, que é uma cidade, aqui a nível Paraíba, tem um certo nome, mas assim, é uma cidade de interior, é uma cidade pequena, e tem ainda muito do tradicional, que é a carreata, que é a passeata, a chamar o povo para a rua para fazer volume, para fazer massa, para fazer barulho. Como é que vocês, enquanto assessoria de marketing, conseguem equilibrar justamente a campanha nas redes sociais, as postagens, o engajamento com o público jovem, de certa forma, e até mesmo parte do público adulto, e unir também ao tradicional, trazendo o povo para a rua para apoiar, para chegar junto? Eu tenho 2 cenários. Eu fiz a campanha de 2016 Queimadas, e a gente ganhou lá a eleição. E lá era muito, assim, muito forte a polarização. A gente, por exemplo, a gente fazia um evento num dia de mobilização, num campo de futebol lá, num sítio, no inferno de longe. Aí, no outro dia, a oposição ia lá e fazia do mesmo tamanho. E lá a diferença de voto foi 300 votos, né? De 30 e poucos mil votos, então foi muito apertado. Mas, assim, dentro de uma campanha tem os departamentos, né? Então, nós somos comunicação. A agência, eu estou fazendo, por exemplo, a minha agência é uma agência de comunicação. Eu não sou responsável por mobilização de um evento, de planejar um evento, de botar gente na rua. Minha responsabilidade é fazer o convite, fazer as chamadas, motivar o povo para participar. E aí tem uma equipe de logística dentro da campanha, uma equipe de mobilização, que eles têm esse papel, que é mobilizar carro, aquela coisa toda que é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Isso. O que a agência de marketing realmente faz? Isso, por exemplo, quando a gente chegou agora em Queimadas, a gente teve um ruído na comunicação. A gente percebeu que o povo não estava fazendo nada. Eu disse assim, rapaz, eu acho que o povo acha que nós da agência tem que fazer tudo. Então, tipo assim, mobilizar um evento, o jurídico. Aí a gente sentou com o pessoal, disse, pessoal, nossa responsabilidade é entregar o guia, fazer material de rede social, fazer tráfego pago. Criamos um mote da campanha, né? Assim, a comunicação da campanha, a gente tem uma pegada, todo o material nosso tem uma pegada que é para a gente conectar com as pessoas, mas eu não sou responsável. E aí eu fui muito claro, eu não sou responsável por arrumar um carro para levar o povo para o evento. Não é isso. Então, assim, cada um tem uma agência de comunicação numa campanha, só se o cara disser, não, eu vou dar para você fazer tudo. Contrata um jurídico, contrata um contador, arruma uma pessoa de mobilização, uma pessoa de logística, uma pessoa de eventos, eu quero tudo de vocês. Beleza, a gente consegue fazer isso. Mas, normalmente, a gente não fecha assim, né? A gente fecha a comunicação da campanha. Mas, no final, a gente acaba fazendo um pouquinho claro de que tudo. você tá lá dentro, aí você diz assim, aí tem aquilo ali, ó.
se eu não me mobilizar, o evento é um fracasso e minhas imagens são ruins. Aí eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Ou faz então, ou faz. Então você Tem meio que subir em cima de caminhão, você, por exemplo, de trator. Um exemplo, a gente não é nossa responsabilidade de conversar com os vereadores, motivar os vereadores, de fazer coisa política. Eu sentei com uma candidata da oposição e fiz ela não ser mais candidata. Numa conversa, olha, não faça, desista, fica com a gente aqui. Não é uma coisa da política, né? Não é uma coisa da agência, mas você faz ali, você usa a sua expertise também. Mas essa pegada de a agência é responsável pela comunicação do candidato, né? O profissional de marketing ele é responsável por organizar o marketing da campanha. As outras coisas que existem, as outras ações são... Você ajuda ali, traz sua experiência. Eu vi que eles estavam todos perdidos, a gente fez um planejamento. A logística precisa ter isso, o jurídico precisa estar atento a isso. Entregamos para ele, agora vocês se virem, não cobrem isso de nós. Muito bom. Então, Felipe, assim, você acha que ainda o porta a porta, o corpo a corpo, é importante, mesmo com as redes sociais tão fortes, a inteligência artificial também forte? Cara, vamos lá, você pega uma cidade com Campinas, mais de 400 mil habitantes. Você não consegue falar pessoalmente com 5% da cidade. Mas você precisa ter evento para mostrar que sua campanha está na rua. Por exemplo, Lagoa Seca, a gente faz eventos para mostrar que existe campanha. As pessoas veem os carros passando, buzinaço, zoada. Então, isso manda uma mensagem para a cidade de que existe uma campanha acontecendo e isso chama a atenção. E aí, cada um tem sua estrutura, né? Quem está na gestão normalmente tem muito mais estrutura, leva o povo, eu que obrigo o povo, em todo canto é assim, não tem que esconder isso. O cabo tem que ir. Mas as ações de rua são importantes, as pessoas precisam ver o candidato na rua. Entendeu? Tá aquele sentimento de política, de eleição naquele momento, né? Sim, sim. Tem que estar na rua abraçando o povo, mentindo, enrolando. Tô brincando, gente. Tem que mentir, não. Só um pouquinho. Felipe, você acha que as campanhas eleitorais, com o avanço tecnológico, elas mudaram? Sem os comícios, sem os shows que geralmente tinham, porque a gente trouxe André, inclusive André. Muito obrigada novamente pela sua participação. André E ele fera, falou... né? Sempre O André bom. o dragão aí apesar de jovem, viu, André? Você já tem uma bagagem alta. Pois é, e ele falou que lembrava muito aqui em Campinas sobre isso, né? Sobre os comícios, sobre o Parque do Povo. Rapaz, eu peguei essa época também, apesar de jovem. Eu peguei show, tipo, Magneto, essas bandas mais... Mas não aqui, Parque do Povo. Eu morava em São José da Mata, que é aqui perto, e aí eu fui muito pra show, campanha de veneziana, a gente ia pra dentro dos matos, show de banda, as bandas menores, né? Era uma festa. Mudou muito. Eu acho que a gente perdeu algumas coisas, né? Eu acho que nesse processo de comunicação, esse encurtamento da campanha prejudica quem está querendo tomar, né? Assim, quem é oposição se prejudica, você só tem 45 dias para fazer campanha. Por isso que eu falo tanto da importância de você trabalhar antes, 1 ano antes, 2 anos antes, você já ir para dentro e dizer que é pré-candidato, ir para entrevista e fazer tudo que você puder. E aí mudou muito, é um tiro muito curto, por 45 dias. Aí quando você consegue o CNPJ da campanha, passou 5 dias, aí quando imprime material já passou 15 dias e a campanha acaba. Então, eu gostava de alguns fatores do formato antigo, mas hoje também, por exemplo, você consegue se comunicar com muitas pessoas sem precisar estar perto das pessoas por meio das redes sociais, por bons debates que são promovidos, rádios. Hoje tem muita rádio, hoje tem muitas... Né, se você for pegar alguns anos atrás, você tinha poucas emissoras de TV, poucas emissoras de rádio, não tinha esse negócio de podcast, de transmissão de rádio que você assiste o candidato. Então, eu acho que o candidato tem mais opção também, mais oportunidade de conversar com as pessoas, né? A gente sabe que crises acontecem, não é mesmo? Como é que vocês já confirmam, lidam com crise? Já teve alguma crise que vocês tiveram que lidar e ficaram doidas? Todo dia tem uma confusão, sério. Assim, você tem que... Uma característica importante de qualquer área para quem quer trabalhar com política. Quer trabalhar com política. Você tem que entender que sua função é ser profissional no aspecto de não ficar preocupado com o torcedor, preocupado com o grupo de WhatsApp da campanha que vai dizer faça isso, faça aquilo. Você tem que sair desses problemas e oferecer uma solução. A gente teve um recente que nosso candidato estava na Câmara dos Vereadores e ele falou que pensou em desistir, porque foi ameaçado de morte. E ele falou isso. E um jornalista de um portal colocou que ele ia desistir. Aí dentro da cidade... Isso era 9 horas da noite, viu? Aí os grupos do WhatsApp, tudo, o povo ligando pra gente, no direct dele, não desista, não desista. Por quê? Porque a mensagem chegou pro povo que ele ia desistir da campanha. 9 horas da noite a gente correu pra cidade para fazer uma live com ele. Soltou uma nota primeiro, urgente, vou me manifestar. Aí já gerou
um sentimento na cidade que ele ia desistir. Era isso que a gente queria mesmo, que a gente queria que o povo fosse assistir a live. E aí, quando ligou a live, a gente ficou 5 minutos e ele disse que era mentira do povo, foi para cima, né? Então, assim, gestão de crise. Você tem que, eu tenho que dar uma solução. Se a gente não fizesse aquilo ali imediatamente, no outro dia você já tinha um estrago muito grande na cidade, né? De que ele, de fato, ia desistir. E aí, até você comunicar, porque, assim, uma notícia ruim espalha muito rápido. Uma notícia boa é muito mais difícil você transmitir, né? Assim, vamos lá, se 1.000 pessoas ouviu que ele ia desistir, a gente tem que fazer com que 2.000 percebessem que não foi aquilo. Então, tem muita crise na política, no processo eleitoral, né? Você trabalha com muitos egos, gente rompe, o cara tá abraçado. Aconteceu da vereadora, vivia abraçada com ele, no outro dia estava no portal, trocou de lado. Você tem que o que é que a gente faz agora? Rapidinho, criar uma nova narrativa. E o que é que eu percebo também na política é uma guerra de narrativas, entendeu? Então, você, às vezes, começa o dia apanhando, em grupo do WhatsApp, a cidade falando de um tema, você tem que reverter com uma notícia diferente, com um fato político diferente, para você não ficar apagado. O grande desafio, principalmente nas cidades menores, é criar fatos políticos para você estar sempre em evidência. Que estejam falando mal de você, mas que estejam falando de você. E aí, como é que vocês cuidam da imagem desse candidato? Por exemplo, esse caso aí, ele tendo que se pronunciar que continuaria. E aí vocês já pegam isso como um gancho para tentar dar uma remontada? A gente dava, por exemplo, eu cheguei, dei uma comida que nem de minha mãe, dei uma comida de rabo do tamanho do mundo dele, porque ele foi para a Câmara desanimado e deu espaço para os caras interpretarem isso. Eu nem julgo o jornalista do outro lado, ele está fazendo a função dele, mas muitas vezes até tendencioso pro outro lado, mas né? Ele tá cumprindo o papel Você dele. acha que portais assim atrapalham? Rapaz, é luta, viu? É luta os portais. Eu respeito demais. Eu acho que você não fugindo da verdade. Por exemplo, eu achei que a matéria, título, a forma né? que ele escreveu, o título nem estava tão ruim, mas o texto da matéria dele estava muito pesado, dizendo que ele ia desistir, porque o cara diz assim, só... Não, Foi uma matéria tendenciosa, isso, né? ele disse na entrevista que em alguns momentos se sentou desanimado, porque já foi ameaçado de morte, tem o filho dele, a esposa. Aí o cara pegou o texto e disse que ele estava desanimado porque não tinha dinheiro, porque os eventos tinham pouca gente, porque não sei. Aí assim, aí você exagera, né? Aí um jornalista desse vai levar uma pancada de volta da estrutura. A comunicação vai ter que dar descredibilizar o cara. É ruim pro cara também, jornalista, né? Mas assim, nesse processo acontece muito, sabe? Assim, por exemplo, com relação aos portais, cara, os portais têm seus, né, seus modus operandi. Seus aliados. Tem seus aliados, tem as pessoas que eles gostam. Seus meios de sobrevivência. E outra coisa, tem suas visões políticas. Difícil você achar. Você talvez nos grandes portais, você até consiga encontrar né? Mas eu tenho minhas vontades políticas, meus pensamentos políticos. Se eu fizer um portal, possivelmente eu vou tendenciar. Eu tenho minha visão de mundo, na minha comunicação, em algum momento eu vou tendenciar. E todo mundo é assim. A partir do momento que você toma uma opinião, você já está sendo de um lado porque ou do outro. Porque eu voto, né? Eu voto num candidato Sim, A ou B. Então, assim, Exatamente. por exemplo, lá em Lagoa Seca, eu estou trabalhando pro cara. Eu vou ser tendencioso em qualquer comunicação dizer que o cara é bom. Não tem sentido. Mesmo. Então, assim, eu tenho uma coisa também. Eu não faço campanhas que fogem muito do que eu penso. Porque eu não vou conseguir gerar uma campanha nessa direção. Então, eu nunca fiz, por exemplo, as campanhas que eu fiz, por exemplo, a de Carlinhos é um cara mais de esquerda, de Carlinhos é um cara mais de esquerda, mas ele a cidade não entende isso, entendeu? O que é esquerda, o que é direita, não. A cidade pequena, ninguém nem fala lá em Lagoa Seca se um é de Bolsonaro ou um é de Lula. Não tem isso. Na cidade menor, você não consegue, não tendencia para esse lado. Então, Queimadas a gente fez, eu sei que o cara era da época do MDB, acho que era MDB, e aí não tinha esse fator de Lula, de Bolsonaro, né? Que na verdade nem tinha Bolsonaro nessa época. Mas assim, não tinha essa preocupação de valor, de trabalhar os valores, como é numa cidade grande, né? Que você tem que os valores, defender valores, os negros, homossexualismo e tal, essas pautas. Você não tem isso nas cidades menores, não tem isso. Nenhum momento de debate a gente lá chegou num debate sobre esses temas, entendeu? Até mesmo aqui em Campina Grande, né? Essa questão de Lula-Bolsonaro veio muito por conta das eleições de 2022, né? 2018 também pegando um pouco, tinha Haddad, né? Mas pra quem lembra, aqui em Campina Grande, antigamente parecia 13 campinenses, que de um lado eram os Cunha Lima e do outro os Vital do Rego, PSDB, PMDB, então assim, era muito partidarismo. Era tudo partidarismo e hoje tá todo mundo junto, exatamente. Aí outra coisa que é importante também quando se trata de ser profissional. Vocês são jornalistas, estão terminando, alguns... você é profissional. Eu gosto do cara, porque eu vou conviver o cara 5 meses. Você cria um nível de relacionamento, uma amizade, mas eu sou profissional.
Se em algum momento, talvez eu precisar fazer uma campanha de oposição. Digamos que eu ganho a prefeitura, ele não quer mais meu trabalho, e um dia alguém chama para fazer campanha em Lagoa Seca de novo, eu vou conversar. Não estou dizendo que eu vou fazer, mas eu estou dizendo que eu vou conversar, porque eu sou profissional. Então, eu já fiz campanhas aqui em Campina Grande, majoritária, e fui convidado para fazer novamente essa, e por eu estar aí com outros projetos, eu não aceitei a campanha. Quantos Mas candidatos a aceitaria. Confirma já teve? Ó, a gente ganhou a minha primeira campanha, e aí é uma coisa que interessante. Então, deixa eu contar como eu entrei na política. Eu tenho muita vontade de entrar na política, né? E aí... Como vereador? Não, de trabalhar com política. Porque eu tenho uma agência, eu sou formado em marketing desde 2014, 15. E aí, eu sempre cuidei de empresas, de imagens de empresas nas redes sociais, aquela coisa toda de marketing mesmo. E aí, eu queria entrar na política. Aí, como é que eu faço? Eu lembro até hoje, eu fiz um textinho padrão e eu mandei para mais de 30 jornalistas. E aí o texto era assim, ó: oi, tudo bem? Eu sou Felipe Félix, sou especialista em rede social, na área de política. E se vocês tiverem pautas aí nos programas de vocês sobre esse tema, eu estou à disposição. E eu mandei assim no direct. Todos os jornalistas que você imaginar, Massa Angel, já, esse pessoal que tinha portal, eu mandei. Só uma pessoa respondeu. Eu nem tenho mágoa com nenhum deles também, não. A vida segue. Mas Heron Cid me respondeu. Disse: ó, tudo bem, Felipe. Somente, né? Tudo bem, Felipe. Se tiver alguma pauta, eu lhe... Fala mais perto do microfone, Felipe. Se tiver alguma pauta, eu vou lembrar de você. Na outra semana, eu fui convidado para participar do programa dele chamado Frente a Frente, que era um programa ao vivo, na segunda-feira lá à noite. E aí eu fui, dei uma entrevista, era eu, um juiz, um advogado na área de direito eleitoral, um sociólogo e outro cara lá. E aí eu terminei a entrevista, o pessoal de Queimadas entrou em contato comigo. Ele deixar o WhatsApp, né, no final do programa. E aí eles me chamaram para uma reunião e aí eu peguei a campanha de Queimadas já em andamento. Faltava 28 dias, a agência abandonou eles, não sei porquê, até hoje eu nem perguntei. Mas eu assumi a campanha de rede social com 28 dias e a gente ganhou a eleição. Então foi nossa primeira vitória. E ele não aí era o candidato da época, né? Não, o prefeito era Jacó. A gente tomou a prefeitura como a gente quer tomar agora em Lagoa Seca. Aí o que é que acontece? 2016 a gente ganhou, foi a minha primeira campanha. 2020, a gente fez 2 vereadores de João Pessoa. Eu fico muito feliz, porque você pega uma cidade, a capital, e nossa agência elegeu 2 vereadores. Né? A gente fez 4 campanhas de vereador em João Pessoa. Não, 3. E ganhamos com 2. Então, a gente ganhou com 2. Você pega lá, acho que tem 27 vereadores, a gente fez 10% dos vereadores de João Pessoa foram eleitos por nós e uma suplente, que é a menina que foi candidata com a gente também, Pâmela, ela teve uma votação muito expressiva também. Não assumiu depois porque virou secretária lá e tal. Mas a percepção é essa, assim, eu fico muito feliz, porque em tão pouco tempo a gente tem vitórias. Em Campinas a gente também tem um vereador nosso. Então, assim, 4 candidatos eleitos pela Confirma, eu fico muito feliz por isso. Eu perdi só uma, na verdade, que foi a campanha que eu fiz para a Bolinha 2020, eu acho. Não, 2016. No mesmo ano que eu fiz Queimadas, eu fiz a de Bolinha também. Que foi a reeleição de Romero. Aqui Bolinha ficou em terceiro lugar, ganhando de Aguinaldo, do presidente da Assembleia hoje. E ainda estava tentando se candidatar. Como é que foi isso, Felipe? Aí, 3 coisas ao mesmo tempo. Aí, em 2020, eu recebi o convite, Bolinha, inclusive, me chamou para ser candidato do partido dele. Rapaz, foi a maior loucura da minha vida, de verdade. Assim. Eu era candidato. Na verdade, assim, eu era candidato e fazia 30 vereadores de Esperança, fazia campanha do prefeito de Piancó e fazia os vereadores em João Pessoa. Meu Jesus. Aí, assim, eu não consegui fazer campanha. Tive 490 votos ainda. Bom. Então, assim, eu sou extremamente... Eu não sei como eu consegui. Na verdade, eu tive 3 mil, né? Porque todo mundo que me vê diz que votou em mim. Mas, assim, eu ganhei as campanhas, não ganhei a minha, né? E aí, quando eu estava na campanha, Bolinha me chamou para fazer a campanha dele, porque o cara que era Lenildo na época deixou a campanha dele. E aí eu assumi uma parte da campanha de Bolinha. Então, eu era candidato, fazendo 10 campanhas e fui candidato. Inclusive, trabalhei até com o Márcio nessa época, Márcio Rangel. A gente que assumiu esse final aí, acho que faltavam uns 20 dias da campanha de Bolinha. Foi uma experiência boa. Tem vontade de tentar não. uma Câmara novamente? Rapaz, não tenho. Se fossem Queimadas, tinha sido eleito, provavelmente. Eu não tenho... Foi uma experiência boa, Liliane, porque hoje eu conheço de dentro o processo eleitoral muito melhor, entendeu? Então, assim, me ajudou a entender os partidos.
Então, assim, hoje, quando eu vou atrás de cliente, eu já consigo ter um olhar onde é que tem dinheiro, entendeu? Que eu não tinha esse olhar. Então, eu sei, opa, que esse partido daqui, eu vou atrás porque tem dinheiro. Porque a campanha é isso, meu filho. Também não adianta você pegar, vou fazer campanha eleitoral para candidato que não tem dinheiro para lhe pagar. Campanha é caro. Campanha eleitoral é caro, muito caro, de verdade. Então, hoje, por ter feito parte, por ter sido candidato, hoje eu tenho um olhar mais estratégico. Então, assim, eu sei qual é o vereador que vale a pena eu ir atrás, de tentar fechar alguma coisa. As campanhas eleitorais, você, por exemplo, eu sentei com pelo menos 10 candidatos, pré-candidatos a prefeito de algumas cidades, sim. Mas eu consigo escolher o que eu percebo financeiramente mais lucrativo e o que de fato tem condição. Porque às vezes o cara tem um sonho, entendeu? E eu não sou uma pessoa para realizar o sonho das pessoas, eu sou uma pessoa para mostrar a realidade para ela. Que é outro fator, por exemplo, a gente como agência, a gente pega uma pesquisa, por exemplo, aconteceu em 2020, eu cheguei para um cara, peguei uma pesquisa, na verdade ele não quis contratar, eu fui na cidade com um amigo meu e a gente passou a manhã andando na cidade. Ninguém dizia que votava nele. Então, assim, a gente conversou com 100 pessoas, 90 disse que votava no prefeito atual, 10 no outro e no nosso, ninguém. Cheguei para ele e disse assim, não seja candidato. Você não tem 100 votos. É a cidade com 5 mil eleitores. Ele disse, eu precisava escutar isso, muito obrigado, você foi um amigo. Aí disse que não era candidato. No outro dia ele me ligou. Felipe, eu vou ser candidato. Meu Deus. O povo está pedindo, me ligando, dizendo que eu seja. Eu disse, Teve eu 2 faço. O dinheiro é X. Mas assim, você sabe que você não ganha, né? Ele disse, não, mas eu vou ser. Eu faço a campanha, se você quiser eu faço. Ele disse, não, eu quero que você faça. Ele teve menos votos que os vereadores da cidade. E aí, assim, eu sou muito realista. Cheguei, olhei, disse, aqui não tem margem para você. Você possivelmente vai perder para o vereador do seu partido. Inclusive, ele perdeu, um vereador do partido dele teve mais votos que ele. Porque não tem achismo, não, entendeu? Você pega uma pesquisa, se for uma pesquisa bem feita, uma pesquisa... Quando terminar as eleições, né? eu vou eu não sou jornalista, mas eu vou escrever sobre as pesquisas na cidade, na Paraíba. Mas, assim, se for uma boa pesquisa, ela é um instrumento importante para a tomada nossa de profissional. Então, assim, eu olho e digo assim, aqui não vai. Muito difícil, assim, o tempo não dá, a cidade não quer mudança, Você chega para o candidato, quer tentar? Mas o cenário é muito ruim para você. Os números mostram, sabe? Reverter, reverte. Mas, às vezes, todo mundo gosta do prefeito. A gestão é boa. Todo mundo Você vai fazer o quê? Você acha que essas pesquisas, elas influenciam no resultado ou elas só servem como termômetro para saber quem ganha, quem perde? Devia ser proibido pesquisa. Porque sabe o que acontece? As pesquisas têm errado muito. Isso é até ruim eu dizer isso, porque eu sou um profissional da área de marketing e tal. Mas, assim, infelizmente, a gente marginalizou as pesquisas no Brasil. Você tem pesquisas que erram assim, de forma absurda. E assim, institutos que aparecem na época de eleição, aí que contratam são pessoas que às vezes já têm problemas. Então, assim, influencia, infelizmente. O candidato, você olha a pesquisa, o candidato está perdendo com 80%. Você diz assim, não tem condição, não vou votar nessa pessoa. E ainda, Felipe, tem outro ponto que eu acho. Porque, assim, que eu acho não, eu tenho certeza. Tem 5 candidatos. Essas pesquisas só dá 2 candidatos lá em cima. Muitas pessoas gostam de um tal candidato, mas dizem que eu não vou votar nele que eu vou perder meu voto. Isso aí tem essa visão horrível do eleitor, né? Que ele acha que tem que votar em alguém que pode ganhar. Ele não pensa assim, eu vou votar no cara que é melhor, não. Ele diz assim, eu vou votar nesse candidato aqui porque ele tem chance de ganhar. Aí isso é muito ruim, aí a pesquisa influencia. Aí me diga como é que sai uma pesquisa na mesma cidade, uma com uma diferença gigante, aí daqui a pouco sai outra pesquisa totalmente diferente. Então, assim, tem alguma coisa muito errada nisso. Só que os caras têm a defesa, né? Que ele assim, era o sentimento do momento. A coisa que me deixa mais revoltado escutar de um cara que faz pesquisa, ele diz assim, é o sentimento do momento. O cara, por exemplo, a gente teve um caso na de Bolinha. Saiu uma pesquisa na sexta-feira, Bolinha com 2%. Foi um desastre. Bolinha teve 9%. Explica isso. Essa pesquisa de 2% que saiu na sexta tirou muito voto dele. Ele poderia, eu não estou dizendo que ele ia ganhar a eleição, não, mas ele poderia ter tido 14%, 13%. Só que a pessoa diz assim, caraca, 2% na pesquisa na sexta-feira é um massacre. Aí, me diga, aí o que é que explica o cara dizer que era um momento? De sábado para domingo, Bolinha ganhou 7% de voto, que é uma votação expressiva. Que momento, cidade, né? Viu? Então, assim, eu acho que é muito danoso em alguns momentos as pesquisas. Eu acho que talvez tinha que padronizar, talvez um instituto
cria um grupo com os candidatos, paga uma empresa, tenta ser uma empresa o menos tendenciosa possível e faz aí uma quantidade de pesquisa no período eleitoral. Mas ter 20 institutos de pesquisa soltando pesquisa toda hora, de todo jeito, é muito danoso para a democracia. Concordo plenamente com esse seu posicionamento. E aí, já pensando no futuro, né, das campanhas aqui no Brasil, a gente estava falando muito, né, agora há pouco, dessa questão do equilibrar o passado com o presente e até um pré-futuro, podemos dizer assim. O que é que você vê daqui para frente que vai acontecer nas campanhas políticas aqui no Brasil? Vai se manter por muito tempo ainda do tradicional ou a cada 2 anos que passa, essas redes sociais, essas inteligências artificiais, enfim, a tecnologia vai tomar de conta 100% das eleições? Cara, assim, ó, eu acho que a gente... Eu tenho uma preocupação, na verdade. Né? Eu acho que a gente vai... O nível dos nossos candidatos são muito ruins. Da maioria, entendeu? Então, assim, eu fico preocupado com a nossa eleição para presidente. A próxima. Quando você olha o nível... Não vai ainda, não. Quando você olha o nível dos candidatos hoje, você fica preocupado. Porque você vai assistir um debate desse, o povo chama, olha, ameaça de morte, palavrão, associação ao crime, tudo de ruim, e o povo tá achando isso normal. E, assim, a minha preocupação é essa, né? Porque o povo acha normal o cabo dar uma cadeirada no outro. Porque tem gente que diz assim, me representou. Para você ver o nível de onde a gente tá chegando, entendeu? Então, assim, a gente tá... existe uma pobreza intelectual muito grande no país, e isso vai... Assim, eu acredito que as próximas... Eu acho que o modelo de política não muda, é isso aí mesmo. Essas confusões, a rede social, fake sendo espalhado, um diz um fake, outro cria outro fake e os fake vão aí. Mas a minha preocupação maior nem é isso. Porque se a gente tivesse candidatos civilizados, pessoas com ideias boas, a gente não passaria pelas coisas que a gente está vendo. Você assiste um debate, eu não estou falando só, você assiste um debate de Campina, raramente tem proposta. Aí o cara falando do outro, brigando, confusão. E os torcedores dizendo, eita, ele brigou melhor. Esse é meu prefeito. Esse é o outro. Então, assim, minha preocupação é o nível dos candidatos baixo, no aspecto de que... E a gente tem uma coisa também que é as eleições muito pautadas nos valores, não nas ideias, não nas propostas, entendeu? Por exemplo, eu acho que o Brasil, Campina Grande, Lagoa Seca, precisa de educação de qualidade, as escolas boas, hospitais bons, saúde, merenda boa para os meninos, mas as eleições ficam pautadas em temas relacionados a valores. A sexualidade das pessoas, a cor da pessoa, se ela gosta disso, se ela gosta daquilo. Isso muda em quê na vida, na qualidade de vida do brasileiro. E aí eu acho que, principalmente as eleições para presidente, está indo muito para essa linha. Você vai para um debate e é o cara dizendo assim, você vai fechar a igreja? Aí o outro, não, você não gosta. Aí isso aí muda em quê na vida do cidadão, né? E das pessoas que estão ali na ponta precisando. E aí minha preocupação é muito essa. E aí também cabe dos profissionais de marketing, na minha área, tentar orientar os candidatos e que, ó, pois, tem gente querendo escutar você falar o que você vai fazer para melhorar a vida delas. A pessoa não quer saber que você não gosta da cor do outro, que você não gosta da opção sexual do outro. Isso não faz diferença na vida das pessoas, na minha visão, sabe? Eu acho que atualmente as ações estão sendo preocupantes, tipo essa da cadeirada, mas também os candidatos. Porque você tira pro Recife mesmo, tem um vereador que é MC, quando ele se candidatou a vereador, todo mundo foi à loucura. Esse é meu candidato. Mas se você for ver, não vai levar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, não tem nenhum projeto em mente, às vezes nem sabe o que é. É isso. Assim, a gente está perdendo os políticos. Né? A gente tem perdido os políticos. Agora, assim, a gente está muito desacreditado também, entendeu? Então, assim, você olha a sensação. Olhe quantos carros tem adesivado em Campinas. Estou falando de qualquer um, de Bruno, de Johnny. As pessoas estão de saco cheio. Aí, por isso que esses caras que chegam quebrando, porque na comunicação a gente diz assim, eles estão quebrando o formato tradicional, entendeu? Aí ele chama atenção. E eles entendem isso, que ó, o que é que eu preciso fazer no debate? É quebrar o padrão. O padrão é todo mundo dizendo isso, você é isso. Aí o cara chega e xinga de que o outro é safado, você é um bandido, você cheira craca, porque ele sabe que isso vai quebrar o padrão da comunicação. E aí tem gente que quer se apegar a isso e o cara consegue voto, infelizmente. Não estou dizendo que ele está errado, também não estou dizendo que ele está certo, estou dizendo que ele usa de forma estratégica, entendeu?
Felipe, o papo tá muito bom, mas infelizmente já estamos chegando ao fim. Muitíssimo obrigado pela sua participação, por ter contado um pouco de sua história. E para que as pessoas te conheçam um pouco mais, quais são suas redes sociais? Deixa aqui pra gente. Obrigado, pessoal. Assim, o jornalismo, só para finalizar, o jornalismo tem um papel muito importante no processo eleitoral, na forma de comunicar, né? Você tem os debates, você tem os portais de notícias, você tem a comunicação é o fator primordial no processo eleitoral. E vocês, como jornalistas, também têm muito espaço, assim, tem muitas oportunidades no meio político para vocês. Então, assim, às vezes eu quero ir para esse mercado, pode ir, porque dá para ganhar dinheiro, é um mercado promissor. De 2 em 2 anos você tem trabalho, e você tem trabalho depois, porque você ganha. Se você ganhar, você tem trabalho. Então, é um mercado muito promissor. E eu sinto falta, assim, de bons profissionais, sabe? Assim, por exemplo, a gente estava montando a nossa equipe, a gente fica pensando assim, a gente precisa de gente para pensar, de gente para escrever bem para a gente, de gente para nos ajudar nessa parte de comunicação. Faz falta. Então, se especializar nessa área é uma opção profissional. Não é minha área principal. Assim, eu tenho mudado, inclusive, a agência para esse mercado, né? Eu sou diretor de marketing do 13, sou diretor de uma faculdade aqui também nessa parte de marketing. E na agência, a gente administra alguns mandatos, mas a maioria dos meus clientes são clientes empresariais. Estou migrando para tornar 100% uma agência política mesmo. E aí, assim, eu vejo muita oportunidade, entendeu? Muita oportunidade, muito espaço. Você pega uma eleição dessa, você tem, em Campina Grande, 400 candidatos a vereador, 6 candidatos a prefeito, e as cidades aqui circunvizinhas, tudo precisa de social media, precisa de jornalista, precisa de profissional de marketing, de filmmaker, tem um mercado aí de oportunidade gigante, e é um dinheiro que chega, viu? Tem dinheiro para fazer eleição, é bilhões aí, de 2 em 2 anos derramado, e alguém está pegando esse dinheiro, que seja a gente, né? Felipe Félix PB no Instagram. Felipe tradicional, de pobre mesmo, Felipe Félix, sem nenhum efeito, PB de Paraíba. Estou lá no Instagram, depois de que me achar no Instagram, me acha em todos os outros lugares. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Felipe. Foi uma honra Obrigado também. ter você aqui. Agradecer também aos meus colegas Liliane, Jonatas, Petson, Gustavo. Prazer. Terminando as eleições, vamos fazer outro para analisar. Com certeza. Bora sim, Uma bora. parte 2 dessa conversa aqui. Os resultados. Com porque aí certeza. você consegue falar mais aberto, porque já acabou, você não tem nenhum problema de Será ser que preso. Campina vai ser no primeiro turno mesmo? Não sei, não vou opinar. Veremos. Dia 6 de outubro sai aí a votação do primeiro turno. E você de casa, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se inscreva no canal, nos siga no @Política de Perto para acompanhar, claro, os próximos episódios. E nosso Então, próximo convidado? nossa próxima convidada Verdade. é uma candidata a vereadora de primeira viagem. A gente vai conhecer todo o ambiente político nessa ansiedade pela primeira vez se candidatando e, quem sabe, até pela primeira vez se elegendo. Então, até a próxima e tchau.